Que Jesus nos abençoe nesse nosso encontro desta sexta-feira, 8 de novembro de 2013. Vamos dar sequência ao nosso estudo detalhado do Livro dos Espíritos, hoje na questão 23. Lembrando que as questões não são todas do Livro dos Espíritos, não. Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma questão não relacionada aqui, quiser precisar, nós vamos às ordens. Miranda, excelente a colocação que você fez. Excelente. Certo. Você deu uma explicação aí muito boa, que talvez alguém poderia cobrar, né? Eu escolhi algumas questões. Isso. Talvez uma centena de questões, né? Mas o Livro dos Espíritos tem 1019 questões, mas a meu ver muitas são repetitivas e que não tem nada a ver com a realidade científica da doutrina espírita. Porque ensinar a pessoa a como proceder, isso é divino, isso é maravilhoso. Mas insistir num tópico, porque cada um de nós é Senhor Todo-Poderoso da sua inteligência. Cada um de nós é um mundo de per si. Cada um de nós é dono de si. Cada um de nós vai um dia gerar a sua própria vida, a sua própria autossuficiência e principalmente o seu próprio universo. Habitarão nesses universos quem concordar em aprender aquilo que o principal desse universo já souber. Então nós iremos passar a viver com semelhantes, porque hoje nós vivemos com contrários. Eu pergunto a você, Miranda, isso que você está colocando nesse exato momento, isso é uma proposta ou é presta atenção, ou é o caminho? Dentro da minha inteligência é o único caminho, mas inteligências paralelas com certeza descobrirão outros caminhos paralelos. Só que nós temos que entender a grandeza do nosso Deus. Ele nos dá inteligência única. Eu sou uma unidade intelectual sem similar. Mas nesse sem similar, quem ainda não conseguiu me suplantar, não tem outro caminho senão seguir o meu, para depois essa pessoa se autossuplantar. Então, o que é o infinito ao pé da letra? É a inteligência a ser desbravada. Está dando? Bem claro. Está claro? Bem claro. Vamos lá? Muito bem. Então, a questão 23, ela começa fantasticamente, né? Que é o Espírito. Eu preferia que é um Espírito. Eu preferia, ao invés de colocar a pergunta dessa forma, que é o Espírito, porque que é o Espírito define um só, o Espírito. Agora, que é um Espírito é qualquer um. Então, o que é Deus ao pé da letra? É uma síntese que gerou uma análise, no nosso caso da Terra, 7 bilhões de espíritos. Então, a pergunta, a meu ver, deveria ser que é um Espírito, e não que é o Espírito. Mas o artigo "o" definido, ele deixa bem claro, o Espírito. Agora, quando ele coloca o Espírito, ao meu entender, é como se fosse aquela síntese para que eu possa desbravar em análise, estudando, pesquisando, observando, para que eu possa lá na ponta entender. Quando pergunta que é o Espírito, é a mesma coisa que perguntar que é um Espírito. Ou seja, que é o Espírito? Define, é um só. Define o Espírito, um só. Agora, que é um Espírito? A mulher não define. Não define. Entendeu o que a gente quer Mas dizer? ele poderia dar um sentido de indefinição? Não poderia dar um sentido? Usando que é o Espírito, a meu ver, não. A meu ver. Não, né? Porque cada um interpreta de acordo com a sua potencialidade. O erro
doloroso da humanidade da Terra é cada um se achar dono da verdade. Que verdade? Qual verdade? É uma convicção provisória em alguma coisa. Agora, essa convicção provisória em alguma coisa, se outros não têm a mesma convicção, tem outra, deixa de ser convicção. Tá claro? Tá, mas tá super claro. Então vamos lá, nesse análise que você coloca para nós como proposta, um espírito. Um espírito, se for que é o espírito, pode qualificar o espírito com E maiúsculo. Agora, que é um espírito, pode generalizar colocando com E minúsculo. É minúsculo. Porque um espírito define qualquer um. Agora, o espírito define um detalhe, um só. É direcionado. É direcionado. O outro não é direcionado. O outro não é direcionado. O outro abre o leque, esse fecha o leque. Fechando o leque, o ar atmosférico não penetra. Não penetrando, a inteligência adormece, entendeu? Oh, boa aí, boa informação. Então, que bom. Abrindo o leque dá a possibilidade de terceiros se envolverem na tese informativa do individual e não do coletivo. Entendeu? O coletivo obriga um líder e o individual não obriga a liderança. Ou no individual não obriga a liderança. Até porque surge em si mesmo a liderança. Eu adoro pessoas que contestem. Agora, pelo amor de Deus, contestar é direito adquirido de cada espírito. Certo. Agora, impor a sua contestação, isso é quase que animalizar-se, entendeu? Quem sou eu? Não sei. Quem fui eu? Não sei. Quem sou eu? Não sei. O que eu sei? Nada. Porque, de fato, isso que eu trago aqui nessas instruções, de fato, é mais um tolo falando bobagem. Agora, um tolo falando bobagem abre as comportas da análise. Agora, um tolo mudo, não existe nem análise, deu? Boa colocação. Porque falando, sai alguma coisa. Isso. Não falando, fica difícil. Em outras palavras, meu querido Wagner, é preferível errar a não fazer nada, viu? Lembra-se da passagem do filho pródigo, que pegou a riqueza do pai, gastou toda a riqueza com as meretrizes, com a vida mundana e sofreu. Então, o filho pródigo que sofreu é um filho. Agora, aquele que obedeceu não é um filho. É um robô mecanizado no acomodamento desse espírito que se anulou como espírito, entendeu? Falou tudo. Então, o filho obediente é 1.000.000 de vezes pior do que o filho desobediente. Porque a terra é uma escola. Agora, se eu obedeço, eu passo pela terra desobedecendo a minha inteligência. Porque eu mato a minha inteligência quando eu obedeço inteligências alheias. Falei claro? Falei claro? Falou claro. Quando eu obedeço inteligências alheias, eu me mato. Ficou claro? Ficou claro. Agora, eu tenho que saber analisar a mim. Se eu abusar do uso do errar, eu é que levo a pior. Deu? Terceira lei de Newton. Isso. Tudo isso está dentro da questão 23. Eu não saí uma vírgula de dentro da questão 23. E tomara que outros companheiros que tiverem ânsia de saber nos usem enquanto nós estivermos aqui na carne, porque fora da carne, usar como? Né? Muita gente fala em mediunidade, fala em intercâmbio com os espíritos. Eu tenho aqui minhas dúvidas íntimas,
porque eu tenho que ser sincero com quem está me vendo e me ouvindo. Eu tenho minhas dúvidas. De acordo? Porque eu tenho que acreditar no inacreditável, que é o Espírito. Entendeu? Tem dó, né? Tem dó. Tem dó. Então eu acho que nós temos muita coisa para rever em nosso benefício. Porque acreditar sem comprovação é envergonhar Kardec, porque Kardec só acreditava no que tinha comprovação naquela época. 150 anos depois, tudo mudou, porque eu avancei no uso correto da minha inteligência. Eu uso a minha inteligência para duvidar de mim, para contestar a mim. A maioria quer usar a inteligência para contestar os outros. Eu não sei nada, como é que eu vou contestar os outros? E isso que é a verdadeira doutrina espírita, segundo o meu conceito. Ninguém precisa acreditar, ninguém precisa concordar. Né? Agora, ouvindo isso que possa não concordar, me traga coisa melhor, que eu estou aberto a informações. Eu sou um aprendiz. Eu não sou ninguém, entendeu? Por isso é que eu abri um planetinha chamado Planeta Terra. Não sendo ninguém, aqui o planeta Terra é depósito de escória, deu? E eu faço parte da escória. Tá claro? Dá para abrir um pouco o leque na palavra escória? Escória é criaturas dotadas de inteligência, só que são inteligências escandalizadoras. Essas inteligências escandalizadoras perturbam o andamento da vida onde existe vida. Aqui na Terra não existe vida, existe morte. Prove-me que eu estou errado. Eu disse que aqui na Terra não existe vida. Aqui na Terra existe morte. O que é morte? Repetir passado por tempo indefinido. Se eu repito o meu passado, eu afasto o futuro de mim. Futuro. Qual é o sinônimo futuro? Deus. Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Criar juízo. Então, na pergunta e na resposta, o que é o Espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Ô Kardec, aqui também, como é que eu posso dizer que o Espírito é o princípio inteligente do universo se eu estou provisoriamente num espaço geográfico que está afastado desse universo? E outra coisa, no espaço geográfico limitado. Limitado, exato. Eu não posso avançar além da fronteira do planeta Terra. Eu não posso ir além de fronteira do planeta Terra, 109 mil quilômetros. Por que 109 mil quilômetros? Porque é o espaço percorrido em 24 horas do sistema e não em 24 horas do planeta Terra. O planeta Terra, em 24 horas, percorre apenas 43.200 quilômetros. Agora, a fronteira planetária entre o planeta Terra e todos os outros sistemas, corresponde a 109 km por hora. Por quê? Porque o sistema solar obedece um comando universal, onde todos os sistemas viajam em relação ao planeta Terra 2.500.000 quilômetros a cada 24 horas. 2.500.000 quilômetros a cada 24 horas, dividido por 24, são 109 mil quilômetros, mais ou menos. Tá bom aí? Tá bom. Tá? Foi até longe demais. Mas, o que é o Espírito? A gente tem que explicar também o que é o domicílio do Espírito. Com certeza. Não é mesmo? Quer dizer, o Espírito deveria ser livre. Eu sou prisioneiro, então tem alguma coisa errada. Mas tem que explicar, sou prisioneiro do meu corpo físico. Não, meu caro, eu sou prisioneiro
da minha incapacidade de administrar os átomos constitutivos do planeta Terra. Que parece um absurdo, né? Agora, o que é o planeta Terra ao pé da letra? É o meu corpo, entendeu? Só que é o meu corpo no coletivo. Porque o meu corpo no individual é essa porcaria que está sendo vista aí pela imagem aí. Mas de qualquer forma continua ainda prisioneiro. Olha, eu sou prisioneiro do meu corpo físico, sou prisioneiro no planeta Terra. No caso é dúvida. Hã? Eu sou prisioneiro do planeta Terra. Do no planeta Terra. Ah, do planeta Terra. Isso. Tudo bem. Né? E outra coisa, tem uma coisa chamada força da gravidade que não deixa eu flutuar. Eu estou sempre colado no... Essa força da gravidade é porque eu sou prisioneiro, bitolado na força centrípeta. O que é um corpo de carne? Força centrípeta que aprisionou um espírito que viaja na centrífuga. Isso. De acordo? A gente dá essas explicações bem detalhadas, porque isso aí, quem tem queda para química vai desenvolver a química, quem tem queda para física, em especial está na área da física, né? Quem tem queda para biologia vai se desenvolver nisso. Com certeza. De acordo? De acordo. Ficando entendido que tudo que eu falo são informações intuídas e não informações estudadas por esse todo que está falando. Deu aí? Quando a espiritualidade responde a Kardec, o princípio inteligente, né, o espírito é o princípio inteligente do universo. Evoluído, porque princípio inteligente está no contexto do determinismo. Espírito envereda pelo caminho do livre-arbítrio. Determinismo tem um chip que me comanda. Livre-arbítrio, eu é que fabrico esse chip a cada momento que eu mudo meu conceito existencial. E como é que fica a relação do potencial com relação ao chip? Potencial. Do potencial em relação ao princípio inteligente. E o chip? O chip correspondente a um princípio inteligente. Esse princípio inteligente está integrado no determinismo. Determinismo, me mandam fazer. Livre-arbítrio, eu mando fazer, deu? Certo. E o potencial, onde é que ele está? O potencial? Você que se refere ao potencial? O potencial que eu me refiro é aquela potencialidade que eu tenho de um dia me transformar em espírito. Então você pode anular esse um dia, não é? E substituir no dia que eu quiser. Boa. Entendeu a diferença? Entendi. Porque um dia você está esperando, não é? Sim. Agora, para Deus, você não precisa esperar nada nem ninguém, não é? Se você não tem recurso financeiro para estudar numa boa escola, cata livros e jornais e revistas na lata do lixo, você vai estudar do mesmo jeito. Me provem que eu estou errado. Não. Entendeu bem? Entendi. Que se você souber o abecedário correto, se você souber unir as sílabas e depois unir as palavras, você tem um mundo à sua disposição. Um professor apenas ajuda na sua disposição. Mas se você, por exemplo, se você está em frente a uma escola que tem que pagar, conversa com um diretor sentimental. Se você der sorte de encontrar um diretor sentimental. Doutor, dá até o título de doutor. Eu não tenho recurso não, mas o que eu mais desejo na vida é estudar e aprender. Será que o senhor investiria em mim para quando e depois que eu me formar trabalhar e vir aqui lhe pagar? O que eu obviamente vou lhe dever? Pode receber a porta na cara por muita gente, mas uma delas vai se sensibilizar e vai investir na criatura. Ou pode procurar aí um grande empresário que gasta dinheiro à toa, não é?
se oferece para de dia trabalhar com o empresário e à noite ele manter a escola que ele vai estudar. O que está faltando no mundo é buscar. Todo mundo quer encontrar sem buscar. Este é o erro cruel e triste da humanidade e da Terra. Falamos claro? Bem colocado. Vamos voltar ao o que é o Espírito? Mas não saímos disso, não. Falamos sobre esses tópicos, não estamos falando sobre o que é o Espírito, indo por outras tangentes. Né? Miranda, tem uma perguntinha. Posso perguntar? Deve. Em cima da pergunta, aí a pergunta fala isso, né? O que é o Espírito, não é isso? Pergunta o que é o Espírito. E a resposta fala o princípio ou um princípio inteligente? O princípio inteligente. Aí eu pergunto o seguinte, o princípio inteligente é o Espírito ou o Espírito se transformou em princípio inteligente? É um trocadilho que eu estou fazendo. Voltemos à questão, aliás, reagimos avançando na questão 540 do livro dos Espíritos. Isso. Entendeu? Bem assim, bem devagarzinho, tá? Lá, eu tenho dificuldade de entender. Lá no final, diz uma coisa que eu chorei quando eu entendi. Que dá uma emoção tremenda na gente. Mas você entendeu, né? No final da pergunta? resposta, né? Você entendeu? Entendemos. No final da resposta diz lá, fabulosamente, né? Mas o anjo, antes de ser anjo, começou sendo átomo. Já foi? E quando eu entendi isso, porque eu pensei, como? Sendo átomo. Eu entendi a coisa mais fantástica à nossa disposição. Não é o átomo que se transformou em anjo, mas é o anjo, para tomar posse da angelitude dele, teve que arrastar o átomo com ele, entendeu? Ou seja, ele se fez anjo, mas está cheio de futuros anjinhos na cola dele, viu? Deu. Mas muita gente ainda não vai entender isso bem. Mas a gente não pode fazer nada, meu caro Wagner. Esse alguém que ainda não entendeu a profundidade da resposta, aceite o desafio e vá em frente. Não é pecado não entender o que foi falado, não. Agora é morte deixar para lá, desceu. É morte deixar para lá. É morte deixar para lá, porque o certo é aceitar os desafios. Entendendo bem? Já contei mais ou menos o meu caso. Quando eu descobri o segredo da doutrina dos Espíritos, eu coloquei tudo que eu aprendi como segundo plano. Porque o primeiro plano sou eu, Espírito. Porque o que eu aprendi sou eu, corpo, desceu. A valorização do transitório. Eu tenho que preservar o transitório e não colocá-lo à frente de mim. Entendeu? Porque quem está falando é o Espírito e não o corpo. Sim. O Espírito usa a boca do corpo para falar. Usa o ar atmosférico para aprisionar nos pulmões e para as palavras saírem com a sonoridade inteligível por quem escuta. Mas meu corpo é apenas meu boneco para falar. Meu corpo é só meu boneco, nada mais que meu boneco. Agora, se eu souber viver, um boneco até gostoso até certo ponto, tá? Menino, voltando novamente à pergunta para clarear. Eu entendi, mas tem muita gente que vai querer entender um pouquinho além. Quando eu fiz para você a pergunta se o espírito é o princípio inteligente ou o princípio inteligente se transformou em espírito. Mas não na espera, não, na viagem. Eu vou por outro caminho para gozar um pouco de você. Eu estou aprendendo, eu sou aluno da vida. Eu teria presente se não tivesse primeiro passado? Claro que não. Eu acho que respondeu não. Então, mas você sintetizou muito. Não, passado. Eu estou aqui para aprender. Passado, princípio inteligente. Presente, um espírito que saiu de dentro do princípio inteligente. Saiu de dentro.
Só que saiu de dentro de um princípio inteligente que já me tinha dentro dele. Eu é que tinha que saber sair de dentro dele. Só que eu saindo de dentro dele, eu dei cópia para que outro princípio inteligente que não sabe nada já receba essa informação. Porque quando ele também saltar do passado dele, princípio inteligente, para o presente espírito, ele já teve a facilidade de passar. Porque se eu não me intelectualizo, eu não aprendo, eu copio, entendeu? Aprender, eu sei. Agora eu gostei. Copiar, sabiam e eu apenas tirei uma cópia xerox do que sabiam. É como as religiões ensinam. Tenha fé, acredite em Deus, reze. Eu digo não tenha fé, não acredite em Deus, não reze, acredite em você. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu não sou filho de quem me ensina a rezar. Deu ou não deu? Agora eu gostei. Porque eu tenho dificuldade para entender as coisas, então eu gosto que abra o leque para eu poder raciocinar. Para isso nós estamos aqui. O tempo que você quiser, enquanto eu estiver respirando, pode me cutucar. Exatamente. Viu? Fica me entendido que se eu acreditar que eu sei alguma coisa, eu sou um todo. De acordo? De acordo. Se alguém que nos escuta sabe menos do que o Zé Miranda sabe, a culpa não é de quem sabe menos. A culpa é que o Zé Miranda custou acordar em trazer essas informações para quem quiser. Zé Miranda não tem que se envolver com ninguém, tá? Com certeza. Ninguém, eu não sou nada. Alguém é ninguém que quer ser desse. Bom. Tá claro? Tá claro, agora eu gostei. Beleza. Você desculpa a minha Não pede desculpa insistência. não. Pode porque insistir. Pode insistir. Quero Adoro aprender, você. então eu pergunto. Faço pergunta. Eu sou seu fã, viu? Sou seu fã. Você tem salvação, tá? Nós, né? Todos nós. Vamos lá? Então vamos lá. Então, que é o Espírito? Eu prefiro que é um Espírito. E se colocar que é um Espírito, o é com letra minúscula. Espírito com letra maiúscula. É a identidade de alguém. Espírito com E minúsculo é qualquer um de nós. Tá claro? Tá claro, agora sim. É preferível generalizarmos valorizando a todos. Mas tem muita gente que não vale. Eu também estava lá um dia junto desses alguém que não valem hoje. Com certeza. Tá claro ou não? Tá claro. Bem claro. Agora, quem é que vai encaminhar quem não vale nada? É quem vale. Só que quem vale não precisa pegar a pessoa pelo colarinho, pelo pescoço. Apenas mostra que é diferente. Segue quem quiser. De acordo? De acordo. Deus não se intromete com ninguém. Quem sou eu para querer me intrometer? Tem que estudar, tem que aprender, tem que seguir o meu modo de ser. Não tem estupidez maior do que um pai dizer: meu filho tem que me obedecer. Não, isso não é amor. Isso é ditadura doméstica. Por isso que deu o que deu. Na desintegração da família. Ou não? Sim. A família está desintegrada ou não está? Bastante, bastante. Quem é rico, cada um está no seu quarto, vivendo a sua vida individualizada. Seu quadrado. Agora, nasceu do coletivo, 2. Um pai burro e uma mãe burra. Deu ou não deu? Não corte isso não, tá acabou, senão eu vou xingar você. Viu? Vou pensar. Vou usar meu livre-arbítrio. Quem mais tem no mundo é gente burra. Que eu acho que fala sobre burrice aqui. Acho que fala na questão 23. Então vamos lá, vamos criar juízo, né? Vamos ver o que o tolo do Zé Miranda escreveu aqui, né? Que é o Espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Se colocar que é um Espírito com E minúsculo, a resposta é um princípio inteligente do universo. E não o princípio inteligente do universo. De acordo? De acordo. Então, nossas ponderações, que é o Espírito? É ele mesmo, que saiu do casulo do sono no abstrato, sem domínio sobre si mesmo,
que é a fase do determinismo que nós falamos, né? Certo. A questão 540 aí, ó, do Livro dos Espíritos, no seu final explica divinamente. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, o superior começa do inferior. Agora, dizem aqui mesmo no Livro dos Espíritos uma coisa que eu discordo. Diz aqui, não me lembro a questão, diz aqui que Deus é incriado. Como é que pode nascer a uma inteligência total sem um alicerce do nada? Eu, na minha pequenez, eu não aceito que alguém seja incriado. Se ele é incriado, o universo é oriundo de uma mágica, entendeu? Nós não estamos aqui para ser filhos de circo, tá? Exatamente. Porque só no circo é que pratica mágica. Certo? Então, agora isso é coisa para ser revista no Grande Amanhã, para ser desenvolvida, porque o que mais tem no mundo é gente que diz: eu estou com a verdade. Como? Se eu sou filho da mentira. Que mentira? Eu sou filho de Caim. E Jesus confirma isso divinamente e tristemente em João 8,44, onde começa o versículo que eu senti calafrio. Diz lá: vós tendes por pai ao diabo. Teu, palavras de Jesus. Tá certo? Muito bem. Com essa informação podemos entender, quer dizer, que o arcanjo começou sendo átomo, né? Com essa informação podemos entender a maravilha da lei de um gigante ao qual denominamos Deus. Claro? Bem claro. Eu sou fã de Deus, mas desculpa o termo, não sou puxa-saco de Deus não, tá? Tá claro? O erro da humanidade, meu amigo, é isso. Eu adoro Deus, eu rezo, eu obedeço, eu sigo Deus, agora Deus se vira, eu quero o melhor para mim. O que eu faço da minha inteligência? Isso. Um Jesus para chegar a ser um Jesus? Já pensaram o quanto ele não sofreu nesse caminho tortuoso que nós estamos trilhando? Quantas viagens ele fez pelo lado? Então, né? Agora, nosso entendimento sobre a questão 23. Não é o átomo que se transformou em anjo, mas o anjo dormindo, pronto dentro do átomo, é que, viajando na própria e automática evolução, até que, no reino nominal, passando a exercer o direito ao livre-arbítrio, enveredou pelo caminho de abusar dos seus poderes, massacrando seus inferiores e por isso criando a lei de causa e efeito. Está claro? Está claro. Massacro e exploro o ignorante, mas fico com ele tomando conta do meu patrimônio, que é o ignorante, entendeu? A pior coisa do mundo, meu amigo, é abusar do ingênuo e do ignorante. Eu assumo a paternidade dele, entendeu? E na lei da rotatividade existencial, hoje eu tomo do ignorante, ele aprende comigo como tomar. Na próxima vida, eu volto como inferior a ele, dependente dele, começando com ser filho dele. Aí ele vai dar para mim de volta o que ele aprendeu comigo. Vai ser o meu algoz, deu? Tá claro aí? Isso é muito sério. Muito sério. Esse escravo que aprende comigo a ser também um esperto, em que na rotatividade reencarnatória ele voltará como meu escravizador. Então, hoje eu abuso, gozo. Amanhã o outro
vai gozar por sua vez. Depois da manhã eu volto. Depois, quer dizer, isso aqui é reencarnar. Reencarnar é matar o tempo que Deus me deu. Entendeu? É uma roda gigante transformada num pleno circuito fechado. Isso. Não sai dali. Exatamente. Então, ele voltará como meu escravizador, fazendo por minha vez sofrer tudo que aprendeu comigo, viu? Esse é o triste destino de uma humanidade burra, ingênua, preguiçosa e acomodada. Eu existo para desbravar o caminho do meu intelecto, não para gozar a vida nas coisas gostosas que o espírito preguiçoso vivencia num corpo biológico. Um prato de batata frita é uma delícia, mas de fato um dia eu vou raciocinar. Um prato de batata frita é uma delícia, mas o que é que o meu espírito ganha com isso? Meu espírito está tendo o prazer da gostosura de um prato de batata frita, mas o que o meu espírito ganha com isso? Hoje eu posso comer quantos pratos de batata frita eu quiser. Quem não pode está engolindo seco, mas está vendo eu comendo, está desejando o que eu estou fazendo. Amanhã na rua da atividade da burrice humana, ele volta com dinheiro para comer prato de batata frita, e eu à distância eu vou vendo comendo. Então, o que adianta o prazer de 1 a 2 horas para depois ter 1 ou 2 vidas sofrendo a consequência da lei de causa e efeito? Falou. Posso perguntar? Você vai falar aí. Então aqui, só um minutinho. Resumindo tudo isso, na questão 23, eu sou o carrasco de mim mesmo. Agora fica uma dúvida. Estive no reino animal como um burro, ou burramente não deixo os burros evoluírem? Agora pode perguntar, porque a questão 23 está finalizada. Não, para mim não está não. Não? Você não abriu o leque aí da viagem do princípio inteligente no reino mineral. Pô, mas se você quiser, a gente vai abrir bem um leque aí. Você quer que a questão, eu quero que a questão 23 ela está embasada nisso aí. Abrir o leque da viagem do princípio inteligente no reino mineral, mas não precisa abrir aquele leque imenso não, mas também no vegetal, animal, para chegar no homem não. Porque muitas pessoas me perguntam, Wagner, eu ainda tenho dúvida, que o Miranda fala muito sobre o princípio inteligente, mas ele não abriu o leque da viagem do princípio inteligente com uma riqueza de detalhes. No reino mineral, o princípio inteligente está começando a sua viagem existencial no determinismo. Eles me perguntaram, Miranda, assim, no reino mineral existe ali o magnetismo. O que serve para o princípio inteligente o magnetismo ou força de atração? Aí nós vamos viajar longe, essa questão 23 pode ir longe. Não, uma pincelada só uma pincelada, nós temos horário. Não tem jeito, a sua pergunta é terrivelmente fantástica. Uma pincelada, né? Porque ali tem força magnética, força de atração, e o que vai proporcionar para o princípio inteligente é esse primeiro experimento. Porque não existe nada por acaso, não existe nada, Miranda, por acaso. Então vamos lá. Uma pincelada. Você é craque para sintetizar. Esse assunto aí é lindo, é fantástico. É lindo, mas o que eu falei para você, a questão 23 e agarrar? Então, vamos fazer ela agarrar. Se for preciso, a gente transfere essa no segundo horário. E para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Eu quero produzir mais ou menos uns 10, 20. Muito bem. Princípio inteligente no reino mineral é a força centrífuga que não tem evolução para penetrar na centrípeta.
Então ele gira em volta de. Girando em volta de, nós temos, por exemplo, no reino mineral, uma montanha de ferro. O que é uma montanha de ferro? É a centrípeta aprisionada do lado de fora na centrífuga. Então, nesse caso, os princípios inteligentes da montanha de ferro, para ser montanha de ferro, giram do lado de fora, só do lado de fora. De acordo? Então, se nós tivéssemos evolução bastante, nós mentalmente mandaríamos os princípios inteligentes girando em volta de uma montanha de ferro se afastarem da montanha de ferro. Aí caía a montanha de ferro virando pó. Pó de ferro. Pó de ferro. Vamos dizer que cai da montanha de ferro uma parte da montanha de ferro. Caiu e virou pó. Não é? Aí a gente manda de volta os princípios inteligentes, aquela parte que caiu volta de novo para aquela montanha de ferro. Só que deu um espaço infinitesimal entre o que está coeso na montanha de ferro e o que foi anexado de novo na montanha de ferro. Esse espaço infinitesimal, digamos 1/1000º de um milímetro, criou um espaço entre a montanha de ferro coesa e a que foi levada de volta. Então, ao pó de ferro. Vem a chuva, vem os ventos, vem o oxigênio e enferruja aquela parte. Enferrujando aquela parte enferrujada cai, desprende-se da montanha de ferro. Então, caiu, desprendeu-se da montanha de ferro, virou pó no pé da montanha de ferro. Uma princípio inteligente não ali de novo, fazendo de tudo para ver se volta de novo ao que era. Só que nesse esforço desse princípio inteligente, sem eles saberem, eles estão aprendendo. Aí, aprendendo, a montanha de ferro recebe a chuva, o princípio inteligente está girando em torno daquela poeira, aquela água da chuva fica depositada na ferrugem. Entendeu? Nasceu um anexo da montanha de ferro, que é a ferrugem. Então a montanha de ferro são princípios inteligentes do lado de fora. A ferrugem são princípios inteligentes norteados. Nem estão nem do lado de dentro, nem do lado de fora. Entendeu? E quando há a entrada de um princípio inteligente para o lado de dentro, vai surgir alguma coisa. Você falou que ficou uma abertura de bilionésimo, né? Uma abertura ali. Pois é, mas depois cai. Por que cai? Com o peso da gravidade daquele pó que os princípios inteligentes estão querendo acumular, estão querendo voltar com ele para o lugar e não volta. Sem os princípios inteligentes saberem, aquela parte ferruginosa que era da montanha de ferro, a montanha de ferro está viva, mas a ferrugem está morta. Só que a ferrugem morta, sem os princípios inteligentes saberem, é o preparo a longo prazo para que aquele material ferruginoso sirva de base para o reino vegetal que não existe ainda, besteira. É a base, né? Você não quer bem explicadinho? Agora aguenta. Não, aí acabou. Agora vamos para acabou? Acabou. Acabou. Agora vamos para o vegetal. Não, aí acabou. Mas no vegetal, então, os princípios inteligentes da montanha de ferro giram do lado de fora da montanha de ferro. Magnetismo, atração. Não é? Agora, esses princípios inteligentes, sem eles saberem, na marra eles vão evoluir para o reino vegetal. O que é o reino vegetal? Sementes de muitos tipos de vegetais dormindo no reino mineral. De acordo? Dormindo no reino mineral. A ferrugem saída da montanha de ferro vai gerar um solo palpável para que a semente brote. Entendeu? É por isso que na Terra o ponto basilar da vida chama-se ferro. Entendeu? É o ponto basilar da Terra. Não é? Tudo na química
no solo da terra tem sua origem no ferro, entendeu? Talvez outros elementos químicos que nós não temos ainda evolução para definir, não é? Mas começando pelo errado é melhor que começar por nada, tá claro? Com certeza, com certeza. Então, e ficando entendido um detalhe importante, tem muita gente que estuda com avidez numa faculdade, buscando informações. Essas informações que a faculdade fornece não é uma informação definitiva, é em crescendo, porque quando uma montanha de ferro perde uma parte dela, de fato ela não perdeu, ela ganhou porque a parte que ganhou, se transformando num pequeno espaço ferruginoso, dá abertura para que o reino seguinte entre na vida. Então, a montanha de ferro é o alicerce para a própria evolução dessa montanha, entendeu? Está claro aí? Está claro, bem claro. Então, aí o reino vegetal desabrocha. Agora, eu tenho ainda um enigma no meu conceito existencial, que eu me pergunto, o reino vegetal entrou a partir da ferrugem do ferro? Entrou na vida? Ou saiu da vida, estava aprisionada no ferro? Eu ainda não sei. E não é vergonha não saber, não. Vergonha é falar besteira, falar bobagem sem ter certeza, de acordo? Então, no reino vegetal, os princípios inteligentes têm livre trânsito. Por quê? Porque aprenderam a transitar dentro dos pós do ferro, venceu. Que quando a montanha de ferro é rija, não tem como penetrar. O princípio inteligente não tem evolução para penetrar. Então, no vegetal, os princípios inteligentes aprenderam entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair. Entendeu? Isso é o reino. Quer dizer, essa preparação vegetal. deles fizeram no mineral. Fizeram no mineral morto e não no mineral vivo. Então é preciso matar para nascer de novo, entendeu? Então eu existo da morte, não da vida, entendeu? Tá claro? Então o que acontece? No reino vegetal, eu estou falando também sinteticamente. Senão nós vamos ficar aqui um ano, e eu não sei se eu vou viver mais um ano, né? Então nós temos que aproveitar. Então o que acontece? No reino vegetal, o princípio inteligente transita, aprendeu alguma coisa, evoluiu. Já no reino animal, o reino animal vive do vegetal. No reino animal, nós temos, por exemplo, você já ouviu falar nas chamadas plantas carnívoras, não já? Essas plantas carnívoras, sem elas saberem, elas estão dando vida a um animal que ainda vai nascer. Por quê? Porque ela engole um inseto, deixa aberto lá, o inseto pelo cheirinho vai lá, aí ela fecha. Sem a planta carnívora saber, ela está aprendendo a sair do reino vegetal para o reino animal, entendeu? Ela aprendeu, aprisiona o inseto, né? Então, sem ela saber, no reino animal, o princípio inteligente fica preso, entendeu? Circula só lá dentro. Circulando só lá dentro, movimenta a parte fisiológica do animal. Enquanto que no reino vegetal tem também a parte fisiológica, só que está na inanição. Depende de gases trazidos pelas raízes do reino vegetal para fazer as nervuras, né, o sistema nervoso da árvore se movimentar. Deu? Deu. Na árvore ela se movimenta para baixo e para cima. No animal, o princípio inteligente preso dentro do animal, ele se movimenta para onde ele quiser ir. Só que sem saber, de fato, o princípio inteligente está querendo sair de dentro do corpo do animal, sem ele saber. Aprendendo
buscando sair do corpo animal, sem ele saber, ele está se preparando para quando se transformar em hominal, ele não querer sair, porque aí ele vai saber administrar o corpo de dentro para fora, porque como animal, uma força externa movimenta esse animal, entendeu? Os animais defendem os filhotes, mas dão uma bordoada no filhote de outra espécie, viu? Aí começaram as guerras, tá? Então até hoje no mundo, tá? Ou seja, se o planeta Terra estiver como habitação de uma humanidade há 10, 20, 30, 50 mil anos atrás, nós estamos parados no nosso tempo, no reino animal, há 50 mil anos. Eu quero pagar a conta sozinho, tá? Valeu. Nós não somos humanos, nós estamos animais, entendeu? Porque quem pega numa arma, saca da cintura e aponta para a cara ou a testa de um igual, é tudo, menos um homem.